Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Aqui é o professor Odilon Pimentel, hoje dia 7 de julho, nossa sétima semana de aula. E hoje, professor, o que é que a gente vai ver? Bom, nas semanas anteriores a gente estava vendo sobre a questão da litosfera, né? Da camada de terra, né? Dessa camada, essa crosta, né? Que está em volta do nosso planeta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto o ser humano ele é dependente da terra, né? Ele depende muito da terra. Então o ser humano depende do solo para a sua sobrevivência. É sobre ele que vivemos e é nele que cultivamos as plantas que fazem parte da nossa alimentação. A criação de animais também depende do solo, tanto direta quanto indiretamente. Então perceba como nós precisamos do solo, principalmente para a gente poder conseguir o nosso alimento, né? Ou de forma direta, no caso aqui a gente fazendo a plantação, né? No caso aqui da agricultura, ou no caso aqui da pecuária, que na verdade a gente consome a carne bovina, a gente consome, por exemplo, os derivados do leite, né, que vem da vaca, mas eles precisam comer capim para poder se alimentar. E o capim sem o solo não poderia se desenvolver, não é verdade? Então, além disso, a litosfera fornece recursos naturais, minerais, que são indispensáveis para o modo de vida da maioria das sociedades atuais, né? As rochas usadas para construção, os diferentes metais, utilizados para incontáveis finalidades, e o petróleo são alguns exemplos de recursos minerais de que dependemos atualmente. Então, por exemplo, existe uma infinidade de cerâmicas, né, que a gente encontra nas lojas de construção, a gente precisa do tijolo, que é feito do barro, então a gente precisa de uma infinidade de materiais que são feitos a partir do solo, né? No caso o tijolo, que é feito do barro, ou então alguns materiais que são feitos diretamente de rocha, de pedra, né? Então, por exemplo, você tem aqui os paralelepípedos, né, que são utilizados para poder fazer calçamento. Então, a utilização desses recursos naturais, minerais presentes na natureza. É de onde também são extraídos os metais. Todos os metais são extraídos desses minerais, né? É o caso do ferro, do alumínio, do cobre, do ouro, da prata. Todos os metais, eles são retirados desses minerais que estão presentes no solo. A agricultura e a pecuária. Vamos falar um pouquinho sobre a agricultura e a pecuária, né? A agricultura e a pecuária estão entre as atividades econômicas mais importantes no Brasil e no mundo. Inclusive, pessoal, o Brasil é um dos maiores exportadores, ou seja, um dos maiores vendedores, né, de produtos agrícolas e de carne também do mundo. Então ele vende para outros países, ele exporta, né? Ele acaba vendendo para fora. 1 em cada 3 trabalhadores ao redor do mundo exerce atividades relacionadas ao setor dessa economia. Para você ver como a economia da agricultura e da pecuária ela é forte, né? 1 em cada 3 pessoas que trabalham no mundo estão trabalhando, 1 em cada 3 está trabalhando em alguma coisa relacionada à agricultura e à pecuária. A agricultura, né, fornece alimentos que atendem à população e os animais de criação, né? Além disso, produz matéria-prima usada na fabricação de combustíveis. Como assim, professor? Como é que a agricultura, alguns combustíveis vêm da agricultura? Vêm. Por exemplo, o etanol, né, é o álcool comum, que ele está presente nos postos de combustível, ele é feito da cana-de-açúcar, né? É feito da matéria-prima é a cana-de-açúcar, é de onde é extraído o etanol, que é o álcool utilizado por alguns carros, alguns automóveis. Tem o óleo diesel, o chamado biodiesel, né? Que, por exemplo, ele é extraído da mamona. Então perceba que existem alguns vegetais, né, que são plantados de onde se extrai alguns combustíveis, né? Alguns desses, por exemplo, de algumas plantas que são cultivadas pela agricultura, por exemplo, o algodão. O algodão é utilizado para poder fazer uma série de tipos de tecidos, né?
e misturam com outras ligas sintéticas, né, que não são naturais, e aí você consegue produzir uma variedade muito grande de tecidos. E muitos desses produtos agrícolas são utilizados também na fabricação de medicamentos, de remédios, né? O modelo de produção agrícola que predomina, que é o mais importante, que toma mais parte da economia no Brasil, emprega monocultura. O que é monocultura? É a plantação de um tipo de variedade só, um tipo de planta só. Por exemplo, nessa plantação aqui, só tem um tipo de planta, só soja. Só tem soja aqui. Não tem outra coisa a não ser soja. Quando você tem uma plantação de um tipo de planta só um tipo de planta, você tem ali uma monocultura. Mono quer dizer só uma cultura, monocultura, certo? Então, nessa forma de produção, áreas de grandes extensões, né, grandes plantações, são desmatadas. Então, florestas inteiras são desmatadas para o cultivo de uma única variedade de vegetal. Então, o pessoal vai, desmata, o que é terrível, né? É terrível para o meio ambiente, é terrível para a gente, né? Isso não é bom para a humanidade, isso não é bom para o planeta, né? Tem muita gente aí achando que deve desmatar, isso é um absurdo, é uma coisa completamente errada, certo? Então, áreas inteiras, gigantescas, são desmatadas para poder plantar apenas um tipo de alimento. Então, aqui falando, nessa forma de produção, que é a monocultura, áreas de grandes extensões são desmatadas para o cultivo de uma única variedade vegetal. Para assegurar uma produção farta, geralmente são empregados fertilizantes químicos no solo, né, para poder melhorar, né, a produção, para poder determinada planta se desenvolver mais rápido, né? E é utilizar também defensivos agrícolas. No meio desses defensivos existe também a figura aí do agrotóxico. São venenos que são jogados em cima, por exemplo, dessa plantação de soja, da plantação de milho, da plantação de feijão. Para que se joga veneno em cima das plantas? Esse veneno vai matar qualquer tipo de micro-organismo, ou seja, uma lagarta, um determinado um gafanhoto, algum bichinho que possa estar estragando ali o desenvolvimento da planta. Então mata eles, mata um fungo, né? O problema disso é que o veneno fica na planta. Então quando você vai se alimentar da soja ou de algum derivado da soja, você está se alimentando junto com aquilo ali, está vindo o veneno que foi aplicado sobre ele. Então quando você come um milho que foi utilizado muito agrotóxico, muito veneno nele, o veneno vem junto com o milho, e assim com o feijão, e assim com a maçã, com a alface, enfim, colocou o veneno está vindo junto com aquele alimento. Essas substâncias, esses defensivos agrícolas, quando não são empregados corretamente, podem contaminar o solo e colocar em risco a saúde dos trabalhadores rurais e dos seres vivos que habitam a região. Depois de serem aplicados, elas podem ser transportadas pela água das chuvas até depósitos subterrâneos, tem água debaixo do solo, ou rios, por exemplo, poluindo o ambiente. E sem falar que vem principalmente para a nossa mesa. Então todo esse alimento, você vê aqui esse senhorzinho aqui, aplicando veneno aqui nessa vegetação, nessa plantação que ele tem aqui. E esse veneno vai ficar nas leguminosas, vai ficar nas frutas, vai ficar em todo esse alimento que a gente traz para a nossa mesa. Bem, pessoal, por hoje é só. A aula hoje foi bem simples, bem rápida, certo? Vou disponibilizar aí no WhatsApp um exercício de 3 questões. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço para cada um de vocês. Tchau.